Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Raquel é dentista e atleta. Em setembro de 2020, ela teve Covid-19. Chegou a ter 85% de comprometimento pulmonar, perdeu 25 quilos, foi entubada 2 vezes e teve 2 EQMs. A vida dela nunca mais foi igual. Foi melhor. Ela criou um projeto muito especial chamado Convida. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Raquel. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, as suas 2 experiências de quase morte que você teve quando estava com a Covid-19. Por favor, se apresente e não nos poupe de nenhum detalhe. Nos conte tudo. Muito obrigado desde já. Primeiramente, muito obrigada a você, Carlos, pelo convite, por abrir as portas para contar um pouco da minha história, um pouco muito, né? Eu acredito que quando a gente recebe situações como essa em nossas vidas, eu acredito que é para ser compartilhada, porque muita coisa pode ser aprendida através dela, né? Eu acho que todos temos que ter conhecimento de que há algo muito maior do que aquilo que nossos olhos podem ver. Eu sou Raquel Trevize, eu sou atleta, quer dizer, fui interrompida essa minha vida de atleta, né? Sou dentista e eu tive uma vivência muito forte em 2020. No começo da pandemia, eu não imaginava como a Covid me acometeria, mas eu sabia que algo muito grandioso aconteceria na minha vida durante esse tempo de pandemia. E eu fazia parte daquela margem dos acometidos que não se agravam ou que não estava na faixa de risco, né? 38 anos, atleta, vida saudável. Claro, eu me expunha à doença, ao vírus no meu trabalho, mas no trabalho a gente se cuida até mais do que dentro de casa, é uma coisa que o cirurgião dentista tem essa cautela muito grande. Então, assim, eu não me via nessa situação do agravamento da doença ou de viver isso de uma forma tão intensa como foi, ainda mais que se falava muito, né, dessa questão de atleta sem comorbidade, vida saudável, não bebo, não fumo, não tenho vícios. Então, na teoria, eu passaria pela doença de uma forma leve, no máximo moderada. E eu tive Covid, dia 7 de setembro foram meus primeiros sintomas. Eu tive na madrugada do dia 7 para o dia 8. E no dia 7 mesmo, à tarde, eu treinei normal. Eu treinava todos os dias intensamente e eu treinei de uma forma normal. Já na madrugada começaram os sintomas foram muito fortes, muito intensos, algo assim que eu nunca havia sentido na minha vida. E eu a princípio, já desmarquei todos os pacientes que eu tinha certeza que era Covid. Eu não pensava muito ali como seria daqui para frente, eu estava vivendo um dia após o outro, né? Mas já no segundo dia de sintomas, eu internei com desconforto respiratório, saturação já baixa, com 85% de saturação. E foi muito difícil, né? Foi bem difícil, porque eu acredito para todos que entra, eu acho que cada dia que passa, inclusive a gente tem ficado, as pessoas que vão adoecendo estão ficando até com mais medo, porque são tantas histórias que acontecem. E na época, eu internei já no segundo dia de sintomas, só que eu estava com 5% de comprometimento pulmonar. Eu não vou falar que o medo foi absurdo, eu conseguia desenhar ou pensar o que viria daqui para frente. Eu entreguei minha vida mesmo, de fato, e tinha isso como um grande presente na minha vida. Não estou dizendo isso depois de tudo que eu vivi, mas eu sentia isso no meu coração mesmo. E quando as pessoas me mandavam mensagem ali, falando que estavam orando por mim, que estavam mandando energias positivas, a única resposta que eu tinha àquilo era: não ore por mim, ore pelos desassistidos, porque naquela situação que eu estava, eu me via num privilégio muito grande de estar ali num hospital particular, sendo atendida
pelos amigos da família. Então, eu estava num privilégio muito grande. Eu sou da área da saúde, então eu sabia, de certa forma, como funcionava, né, os medicamentos que me davam, para que servia. Então, eu tinha todo esse conhecimento, e nesse conhecimento, eu já me sentia num privilégio intenso, porque é totalmente diferente da grande parcela da sociedade, né? Porque as pessoas internas não sabem para que serve tal coisa, ou enfim. E também na questão de ser atleta, eu pensava, eu estou nesse privilégio de ser uma atleta. Então, por mais que fosse avassalador na minha vida, eu sabia que ali eu estava usando o crédito que eu tive durante toda a minha vida em relação a ser atleta. Eu sabia que ali eu estava utilizando esse crédito. E foi bem difícil, porque a gente lidar numa situação onde a gente não pode decidir nada de nossas vidas é muito difícil. Eu não podia decidir, eu quero assim, eu quero de outro jeito, eu quero estar ali ou outro lado. Não tinha como eu decidir nada, porque a doença simplesmente ela veio e ela toma conta da sua vida como uma roleta russa mesmo. Então você é colocado ali, seja feita a vossa vontade, né? Não tem muito como decidir. E eu, em uma semana de internação, o caso foi agravando, e eu, espiritualmente falando, eu estava muito mais conectada com algo muito maior. Eu sentia essa conexão muito grande, muito grande. Era algo além daquele quarto. Era uma conexão muito grande com algo fora dali. E aí eu entrei com 5% de comprometimento pulmonar. No meio dessa internação, eu já fui para 50% de comprometimento. E no final, eu já estava com 85% de comprometimento pulmonar, sendo cuidada e tendo todo o respaldo, todo o protocolo correto. E mesmo assim foi agravando, né? Até o ponto que o médico veio falar comigo e ele falou para mim que ele me levaria para UTI. E naquele momento foi muito doído pela situação simplesmente de eu ser mãe. Toda vez que eu falo sobre isso, eu engasgo, tá? Toda vez que eu falo sobre isso, eu engasgo porque eu tinha ali para mim que diante de tudo que a gente estava vivendo no mundo em relação à Covid, para mim, UTI era um sinônimo de intubação. Para mim, só ia para UTI quem fosse intubado. E sinônimo de intubação era um caminho sem volta. Eu falei assim, eu estou indo e não volto mais. Só que eu não sofria ali por mim. Eu sofria por saber do sofrimento de meus filhos. Eu sofria por ser mãe. Eu sabia o sofrimento que minha mãe estava tendo e meu pai estava tendo. Então foi muito difícil isso. O que acalmou meu coração no momento foi que o médico falou assim para mim, fica calma, Raquel, você vai só para ser bem assistida. Você vai ficar num quarto separado, num quarto sozinha, porque na minha imagem que eu tinha de UTI eram aqueles quartos, aqueles leitos separados com cortina. E eu ficaria num quarto, falou que teria televisão, banheiro, tudo assim, meu Deus, que UTI é essa, né? Porque eu não conhecia UTI dessa forma. E realmente eu fui para um quarto como esse. E aí eu fui, isso me acalmou, pensar, não, eu estou indo para ser mais assistida, eu estou indo por né, vamos, alguém vai olhar por mim 24 horas por dia. E eu fui, e chegou lá, claro, não foi simples, porque até eu chegar lá, eu me deparei com algumas situações que eu lembro que meu marido, eu falei com ele, e ele para ele me levar até a UTI, e eu pensava, né, mas para que ele precisa vir para me levar para a UTI? O único sentido que tem para isso é que poderia ser um caminho sem volta mesmo, porque tinha mais ou menos uns 20 metros do quarto que eu estava até a UTI, então eu fui carregada por uma cadeira de roda, e meu marido que foi para me levar até a porta da UTI. Eu não conseguia nem respirar direito, e só de sentar na cadeira era um sofrimento muito grande. E aí eu fui chorando de lá, do quarto até o leito, até a UTI, porque eu pensava assim, pronto, eu tô indo, né? Eu tô indo e não volto mais. E a única coisa que eu pude falar para ele foi, cuide de nossos filhos, a única coisa que eu pude dizer. E eu fui
Entrei na UTI, foi tudo muito diferente, toda a energia de lá é diferente, tudo funciona de forma diferente. E eu fiquei realmente num quarto por 1 dia e meio, mais ou menos, só que a situação só foi agravando, agravando. E até o momento que eu senti um movimento meio diferente dentro do meu quarto. É uma movimentação, uma energia diferente, tinha mais do que 1 ou 2, tinha mais profissionais dentro do quarto. Eu olhei e falei assim, vocês vão me entubar, é isso? E aí o médico conversou comigo e ele falou para mim que me entubaria porque era a situação que tinha para me salvar, né? E a única coisa que eu pude dizer para ele, porque eu pensei assim, né? Eu falei assim, eu preciso pegar esse homem de algum jeito, porque naquela situação, a gente sendo uma paciente e diante de uma pandemia onde o mundo inteiro está morrendo, por mais que eu estava sendo mais uma naquela situação. E eu falei assim, eu preciso pegar esse homem de algum jeito, né? Aí eu virei para ele e disse assim, doutor, você me promete, porque a conversa quando é tida é como se pedisse um aval, né? Um aval assim, olha, tudo bem, nós vamos te entubar. E aí eu falei para ele, eu falei assim, doutor, você me promete, para mim tudo bem, mas você me promete que vai me trazer de volta? Eu tenho 2 filhos para criar. E foi aí que ele prometeu, e até hoje ele fala isso, que ele fez a promessa mais difícil de se cumprir na vida dele. Ele prometeu que me traria de volta. E aí foi aí que começou foi a partir daí que começa a minha EQM, a partir do momento da minha sedação, que até então eu não sabia o que era uma EQM, eu nunca tinha estudado, lido ou escutado relato sobre uma experiência de quase morte. Eu só tinha visto expressões de luz no fim do túnel, eu via luz ou coisa do tipo, eu não tinha visto nada mais do que isso. E quando eu comecei o processo de sedação, que aí eu já não tinha mais controle de nada, eu tenho isso como um grande presente. Claro que foi muito sofrido, mas eu me desconectei do meu corpo, tá? Eu saí do meu corpo, eu conseguia ver tudo aquilo e sentir tudo aquilo que estava acontecendo comigo. É muito doido, porque eu não estava dentro do meu corpo, eu estava fora dele, mas eu sentia tudo que era feito em mim. Eu sentia, eu não sentia dor. Eu não sentia dor entubando, eu não sentia dor colocando sonda, eu não sentia dor em nada, eu não sentia dor colocando os acessos na jugular, em lugar nenhum. Mas eu sentia mexendo em mim. E eu via toda aquela movimentação. E depois que eu comecei as pessoas começaram a falar para mim, depois que eu saí, que esse relato seria, você teve uma EQM, foi aí que eu cheguei no canal. E foi uma experiência muito difícil, muito sofrida, muito doída, porque não foi uma dor física, foi uma dor na alma. Eu senti uma dor muito, muito grande. É muito difícil eu contar o que aconteceu comigo, porque eu não consigo nem organizar essas situações numa cronologia, numa lógica, porque é totalmente sem cronologia e sem lógica. Então é muito difícil contar isso para alguém. Eu tive algumas vivências de extracorpórea, foi extra ali, algumas coisas foram ali, outras coisas não foram ali, foram em outras dimensões, mas não tem... quando a gente conta algo, um episódio qualquer de nossas vidas, a gente coloca começo, meio e fim, a gente coloca uma situação, outra situação, outra situação. Agora, como é que eu vou contar algo que várias coisas aconteceram ao mesmo tempo? Então eu não tenho como contar de forma simultânea várias coisas ao mesmo tempo. Então fica um pouco confuso. Então eu tive várias vivências de morte mesmo. Eu me vi morta, eu morri de várias formas, sempre de uma forma muito sofrida. Eu vivia aquilo, era tudo muito carne e osso, eu sentia tudo. Era eu vivendo várias histórias, só que sem uma ordem.
E isso foi uma das dificuldades minha em poder contar sobre isso, porque eu não conseguia organizar isso em minha cabeça. Então eu estou tendo hoje o canal para contar de forma sem ordem mesmo, porque eu fui você abriu as portas para eu contar aquilo que eu vivi da forma que eu posso contar, né? E acredito que isso possa chamar outras pessoas que também viveram isso e tem essa dificuldade de eu poder organizar sem parecer insana, sem parecer loucura da cabeça, porque não foi loucura. Eu vivi isso e eu sei que eu vivi. Quando eu morri, que eu comecei a enxergar, quando eu comecei a vivenciar várias mortes, várias situações, eu pensei, pronto, eu morri e é assim então. Pronto, é assim que a gente morre. E dentro das minhas crenças, foi totalmente diferente daquilo que eu estudei, daquilo que me foi passado sobre religião. Eu falei assim, pronto, então é assim, pronto, morri. Não se falando de religião, mas em cada uma teria uma denominação. Pronto, para mim, eu falei, pronto, morri, estou no umbral. Pronto, morri, estou no vale da sombra da morte. Morri, eu estou, sei lá, o que eu estou vivendo aqui. E aí foi quando eu comecei a passar, a primeira situação era eu ali, eu morri, eu consegui me conectar a todo o sofrimento da minha família, eu senti a dor da minha mãe, a dor do meu pai, da minha família, do meu filho, meu marido, minha filha, meus irmãos, meus sobrinhos, eu sentia tudo aquilo. Eu sentia mesmo, é como se o meu coração fosse o coração de todos eles. Então, era uma dor tão grande, e eu conseguia sentir cada um em mim. E eu consegui visualizar o meu velório, inclusive, eu me enxerguei ali, eles chegando no meu velório, um sofrimento, eu ouvia minha mãe chorar muito, eu via minha filha com muito medo. No meio desse ponto em relação à minha filha, eu preciso contar um detalhe que aconteceu no começo, uns 2 meses antes de eu internar. A minha filha sempre teve muito medo de dormir sozinha, sem mim. Sempre teve muito medo, em algumas ocasiões dormiu na casa da minha irmã, da minha mãe, mas sempre foi muito difícil para ela. E pontualmente, acho que um mês antes de eu internar, minha irmã chamou ela para dormir na casa dela, e ela falou que ela não ia. Ai, não, tia, tá, eu não vou ficar com a mamãe. E aí, eu peguei a minha filha, cheguei no quarto, eu peguei minha filha chorando muito, muito, muito. E eu pergunto, por quê, filha? Ela assim, não, mamãe, eu tenho muito medo. Que medo do quê? Eu tenho medo de você ir e não voltar mais. Mas o choro dela é algo que eu posso hoje dizer premonitório, sabe? Porque essa mesma sensação que a minha filha sentiu naquele dia, eu tive o sentimento dela em mim naquele momento que eu comecei a vivenciar a minha experiência de quase morte. E eu vi essa situação, o meu velório e o sofrimento de toda a minha família, e vi outras situações de morte. Eu vi eu sendo uma das situações que eu tive de como morte, de vida de morte, de vivenciar minha morte mesmo. Eu estava no hospital, eu tinha ido num hospital muito parecido com o que eu estava, e eu tive a Covid mesmo, e eu, por um erro médico, eu tive o meu pescoço cortado, e eu fui degolada, e por um erro médico. É muito doido eu contar, porque toda vez que eu começo a contar, essas histórias de forma simultânea começam a vir na minha mente. Então eu já peço desculpa antecipadamente se caso algo vir e ficar um pouco confuso. Então eu vivenciei isso, eu sendo morta. E nisso, outra história estava conectada, onde eu tinha sumido do hospital, porque deram um fim em mim, enfim. E a minha família estava me procurando, porque não me achava no hospital, eu não estava mais lá, então eles estavam me procurando. O que eles diziam, o que o hospital dizia, é que eu já tinha recebido alta e que eu tinha ido embora. Gente, é tão confuso contar tudo isso, Carlos. Vamos lá.
eu estava numa situação, eu estava por uma pessoa, inclusive, que eu conheço em vida, por isso que é tudo muito real, porque essa pessoa é uma pessoa que eu conheço em vida, tá? Hoje em vida, nessa vida, né? Porque todas as outras foram vida, era tudo muito carne e osso. E eu estava junto a essa pessoa, e essa pessoa ela me drogava, ela me colocava, era como uma espécie. Eu até poderia pensar, hoje, poderiam pensar que essa situação pode estar relacionada à situação de eu estar num tubo, recebendo oxigênio, mas eu sei o que eu vivi. Eu estava ali, numa situação sendo drogada, era como se fosse um narguilé, não sei como é que fala, e aquilo vinha uma fumaça branca e isso me congelava. E eu era judiada, eu era judiada, porque eu estava ali e eles estavam, essa pessoa que eu conheço em vida e mais alguns, era enfermeiro, tinha umas outras pessoas, mas não era um ambiente de hospital mais, era um outro ambiente. Eu lembro que eu estava como se fosse uma casa de uma chácara, eu estava ali nesse ambiente e eles estavam me drogando e eu fiquei congelada, eu era judiada mentalmente, as coisas que me falavam, e como eu estava muito conectada com a minha família, inclusive, creio eu que essa conexão tenha tudo a ver com o sofrimento que minha família estava passando no momento. Então eu estava ali em uma outra dimensão, em uma outra situação, em uma outra sei lá o quê, só que eu estava com o meu coração conectado ao sentimento da minha família. Então eu estava muito angustiada e eu sabia que a minha família um momento me encontraria. E eu vim depois a descobrir que essa coisa de cronologia, essa história do tempo ser totalmente diferente daquilo que a gente vive hoje no planeta Terra, é totalmente diferente daquilo que a gente vive em uma outra dimensão, numa EQM. Então, para mim, aquilo que eu vivi foram meses, era uma eternidade eu sendo judiada, e eu comecei a atrofiar mesmo, eu comecei a ficar numa situação vegetativa mesmo ali, magra, definhando, e eu pensava comigo, eu falei assim, meu Deus, eu não vou embora, eu não vou morrer, né? E o que eu queria ali era morrer mesmo, eu queria ir embora daquela situação, ou das duas, ou minha família tinha que me encontrar, ou eu partir para o lado de lá de fato, né? Naquilo que a gente acredita e almeja, existe algo muito maravilhoso pós tanto sofrimento. E aí, diante de tanto sofrimento, eu me lembro uma cerca, assim, uma cerca, e era a minha família começou a chegar de longe e eu vi ele conseguir, porque os meus olhos enxergavam, o meu coração batia, a minha cabeça funcionava, a única coisa que eu conseguia é que eu estava congelada, e se eles tirassem aquele oxigênio dali, não era um oxigênio, aquela droga dali, eu conseguia me comunicar. E eles ali daquele jeito, segurando aquela coisa em mim, para eu me drogar, a minha família chegou e me viu, e eles estavam nessa cerca, eles olharam assim, Raquel, faz 3 meses que a gente está te procurando. E aquilo eu chorava por dentro, eu estava aos prantos, mas eu não tinha expressão nenhuma. E aí eles, Raquel, faz 3 meses que a gente te procura. O que você está fazendo aí? E eu continuava ali numa situação de me drogando. E eu queria mostrar para eles que ali não era uma escolha minha, que eu estava ali porque estavam me colocando naquela situação. E o que eu queria ir embora, o que eu queria estar ao lado dele, que eu queria que eles me encontrassem, eu estava feliz desse reencontro. E eles tentavam conversar comigo e eu via o sofrimento nos olhos de cada um, dos meus filhos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meu marido, meus pais, meus irmãos, cunhado, todo mundo ali junto, aqui a gente está te procurando. E eu não saía dali, eu não conseguia sair dali. A minha mãe falava assim, filha, você não precisa disso, você não precisa se drogar. Eu tentava mostrar, e nada, e eles falam assim, não, ela está aqui porque ela quer. Até o momento que meu marido virou e falou assim, depois de alguns minutos, eu acho que uma meia hora, quer dizer, não dá nem para falar tempo, mas foi um tempo mais ou menos assim.
ele virou e falou assim, ela escolheu, ela fez a escolha dela, ela quer ficar aí. Aquilo foi, meu coração foi aos cacos, assim. Porque eles viraram as costas e saíram. E ali eu fiquei. E tudo muito relacionado, é tão maluco, porque todas essas vidas vividas em formas simultâneas, todas elas tinham muito a ver, tinha tudo muito relacionado, do meu pescoço para cima. Eu tive um sofrimento relacionado a essa parte do corpo. E aí, eu estava numa situação onde houve um erro médico gravíssimo em relação a mim, que na verdade, num primeiro momento, havia sido um erro médico, pronto, vivenciei aquilo, teve um erro médico, eu morri, tá? Morri, eu me via fora do corpo, aí eu me via fora do corpo. Só que no que eu me via fora do corpo, eu vi o médico desesperado porque ele havia me perdido, eu havia morrido nas mãos deles por um erro dele. Só que naquele instante houve um looping daquilo que eu vivi, como se fosse uma bobina, assim, voltasse tudo aquilo que eu vivi e eu conseguisse enxergar de uma outra perspectiva, porque a primeira perspectiva que eu vivenciei essa história do erro médico, eu estava vivenciando, sentindo eu dentro do meu corpo. Eu senti que houve um erro médico, eu vi falando em relação a uma contaminação, que havia me contaminado, e houve esse looping, eu falei assim, pronto, eu vou conseguir enxergar a minha vida, como foi que eu morri, né? Quem que foi o responsável pela minha morte? Eu ainda fico sempre sorrindo, contando, não porque foi lindo, fácil, não porque foi lindo, não porque me trouxe um bem-estar, alegria, muito pelo contrário, foi um sofrimento que eu não consigo nem descrever, mas porque é muito curioso a gente conseguir ter histórias, né? E hoje, se eu escuto relatos de vivências loucas assim, eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa e eu consigo enxergar a perspectiva que essa pessoa também teve. E aí, houve um looping, assim, uma bobina, primeiro rebobinou para depois eu reviver, né? Só que eu vivenciei de uma outra perspectiva, eu me vi de fora, sentindo tudo aquilo que eu estava sentindo, eu sentia a pele, sentia furar. E foi tão maluco que, na verdade, eu vivi tudo aquilo, só que eu vi quem foi o verdadeiro culpado pela minha morte. E a culpada pela minha morte não tinha sido o médico, tinha sido a enfermeira. A enfermeira, ela era, no momento em que o médico saiu da sala, ela foi pegar o acesso, e ela tinha um perfil um pouco, não sei a palavra que eu posso usar, de uma pessoa doentia mesmo. E ela tinha esse perfil, ela mesma pegou uma seringa contaminada e me contaminou. E aí eu entrei em septicemia e morri. Só que aí, como o médico tinha saído da sala naquele momento, que eu vi tudo aquilo, aquela cena, ela aquele perfil louco, pegando essa seringa e colocando uma seringa contaminada em mim, ele tinha saído. Só que na hora que ele retornou, ela conseguiu se fingir de um erro que ela causou, muito mal, muito triste, porque ela falou assim, doutor, eu deixei cair e eu contaminei ela. E aí ele pediu o exame, pediu tudo, e ele desesperado, e ele assumiu o erro que não foi dele, né? Ele assumiu um erro grave, assim, que não foi dele. E foi aí que eu morri mesmo, de fato. Então, assim, todas essas histórias estavam muito conectadas. São várias histórias ao mesmo tempo. É como se o cérebro, nossa, expandisse. Meu cérebro expandiu. E várias Raquéis ao mesmo tempo. E eu tive isso, por mais que ali foi muito sofrido, hoje eu conto tudo isso como um grande presente na minha vida, muito grande, eu me sinto muito privilegiada, porque eu acredito, hoje me faz pensar que muita gente acaba tendo situações como essa amplitude
de consciência, essa amplitude, só que não tem a nossa consciência hoje, em vida real, e hoje, como a Raquel, um ser único, não tem a capacidade, como a maioria, de guardar essa informação, porque é muita coisa. Por isso que fica confuso também, né? Então, não temos essa capacidade. Eu acredito que muita gente tem essa experiência como eu tive, ou de muitos relatos, só que poucos acabam tendo, eu não sei se é algo a mais ou algo a menos na consciência, ou um presente vindo dos céus. Olha, você precisa ser mais uma mensageira aí e contar o que realmente acontece pós a vida. Junto a isso, teve uma história muito estranha, porque assim, todas essas histórias, mesmo acontecendo de forma simultâneas, algumas pessoas que eu tenho contato estavam presentes nessa vida, e algumas delas estavam e foram responsáveis pela minha morte. E não que fosse uma pessoa que eu falo assim, essa pessoa é essencial no meu dia. Não são pessoas que fazem parte do meu dia a dia mesmo. São pessoas que eu conheço, que são importantes para mim. Se não fosse importante, não estariam na minha consciência, na minha inconsciência. Então elas estão presentes de certa forma, mas não fazem parte da minha essência, assim, né? Então eu estava num hospital e teve toda essa questão desse erro médico, e essa pessoa que faz parte, que eu conheço na vida hoje, ela fez parte, ela era uma pessoa muito, muito importante dentro do hospital. E como houve um erro médico, eu não poderia... É como se eu viesse à tona toda a história que eu vivi, ia denegrir o hospital ia simplesmente ser um escândalo muito grande, né? E aí foi quando houve um pedido desse médico que me degolasse. Eu precisaria, que precisariam dar um fim em mim, que eu precisaria, né? Eu consegui, me salvou, e por algum motivo eu retornei para casa, na cadeira de rodas. Eu me lembro eu entrando na minha casa, neste momento só tinha um filho, e meu filho era bem pequenininho. Eu lembro ele me olhando muito assustado por me ver naquela situação, com um corte no pescoço, costurado, e o pescoço meio caído, só que eu sentia isso tudo. Era uma vida normal, era assim, ó, era pele, osso, era tudo, era uma vida normal, era o ar que respiro. Então por isso que essa consciência expandida fazia com que eu pensasse assim, gente, eu vivo outras dimensões ao mesmo tempo e não tenho consciência, né? Hoje eu tô tendo que outras vidas a gente vive ao mesmo tempo. Eu fiquei alguns dias em casa. Eu não consigo lembrar nesse processo de alguns dias o que eu fiz todos os dias, mas eu lembro que eu fiquei alguns dias e nesses dias eu estava com a mão, eu não conseguia escrever, só que em um desses momentos eu me esforcei e comecei a evoluir. Eu escrevi dizendo o que tinha acontecido comigo, o que realmente havia acontecido comigo. Só que aí eu gravei, e aí eu voltei para a UTI, lembrando tudo isso de uma forma muito simultânea. Eu estou tentando encaixar de uma forma melhor para quem estiver ouvindo. Então, eu voltei para o hospital, um hospital numa situação bem triste. Não era um hospital que a gente vê muitas luzes, era um hospital numa situação que parece que era de muitos anos atrás, assim, de décadas e décadas. E eu estava ali e eu entrei em coma. Só que no que eu entrei em coma, eu ouvia e ouvia. Eu ouvia tudo que estava acontecendo comigo. E eu escutava este médico falando, mas ele estava em um perfil diferente, que eu sabia que era ele. Eu sabia que era ele, o mesmo a mesma pessoa que eu tenho contato hoje, e a mesma pessoa que mandou me matar em outra situação. E aí eu me vi ali, e ele falava assim para outra pessoa, um outro médico:
não podemos deixar ela viver, porque se ela viver, ela vai contar tudo o que aconteceu aqui. Você viu o que ela fez, ela escreveu, ela vai contar tudo o que aconteceu, e a gente não pode deixar ela viver. E nisso, o que eu fazia? Eu me fingia ali, eu não esboçava nenhum sinal de vida, porque na minha sensação, e eu me vi vendo de fora também, eu sabia que se eu esboçasse qualquer reação de vida, abrir um olho ou coisa do tipo, ele ia me matar. Ele ia me mandar me matar. E foi aí que eu me segurei, e até um momento... Só que esse tempo de me segurar para não esboçar a vida, imagina, eu tentava me manter serena, calma, com os olhos fechados, e só quando ele saía, mas ele poderia chegar a qualquer momento. E teve um momento que ele viu eu abrindo os olhos. E quando eu abri os olhos, ele falou assim: eu sabia que você estava acordada, eu sabia que você estava viva. Só que o perfil dele era tão, o perfil que eu digo em relação a psicótico, assim, sabe? Era tão doente que ele sabia que eu estava naquela situação me fingindo de estar em coma, né? Só que ele me deixou vivenciar aquilo lá para saber, para sentir tamanho sofrimento que eu estava vivendo ali. Aquele sofrimento era absurdo. Gente, eu não estou falando de crenças, eu estou falando daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivi mesmo, eu vivi isso que eu estou contando. E aí foi aí que ele me matou, e ele me cortou em pedacinhos e deu um fim com aquilo que eu era como pessoa, como corpo. Ele me cortou em tudo quanto é jeito e deu um fim em mim. Só que o mais doido que foi para mim ali, porque tudo bem, a partir do momento que você morre, eu procuro pensar que, embora a gente viva por um processo muito dolorido até chegar, eu espero estar no crédito, porque eu já sofri bastante, quando chegar a minha vez de fato, eu espero estar no crédito, mas o sofrimento foi tão grande, então eu pensava, pronto, eu vou morrer, pronto, pelo menos ele vai me matar e eu vou partir para os céus, né? Já sofri, já está sofrido, já vivenciei minha morte, já voltei, já morri, já voltei, já consegui vivenciar tudo isso, então eu vou partir, isso aqui era tudo que eu tinha que pagar. E aí, o mais louco, eu não existia mais como corpo. O meu corpo sumiu, mas a minha consciência existia. Pode isso? A minha consciência existia, expandida de uma forma muito grande, só que eu não era mais nada, eu não era mais algo físico. Eu não tinha mais forma, mas a minha consciência. E eu sentia, e meu corpo todo cortado, eu não via mais, mas eu sentia o sangue pingar, aquilo fazendo barulho no chão pingando, da maca para o chão. Eu sentia como chama? Eu via todos os, as bandejas que colocam as seringas, as coisas assim de um hospital. Eu escutava bater, eu escutava cair, eu escutava tudo isso. Só que assim, o sofrimento foi tão grande, tão grande, tão grande, que é algo indescritível aquilo que eu senti. É um sofrimento muito além de físico, muito além do que qualquer coisa. E aí, em todos os momentos que o meu coração não aguentava mais de ter aquele sofrimento na alma tão intenso, aparecia alguém que neste momento ainda eu não sabia quem era. Aparecia alguém numa cadeira, parecia uma cadeira de rodas muito antigas, mas é muito antiga, é uma cadeira de roda muito antiga, uma cadeira com um círculo assim, ó, parecendo uma cadeira de balanço. E um óculos, era um cabelinho branco, um óculos fundo. Ela aparecia assim, ó. Eu pensava, como é que uma pessoa aparece assim, né? Porque na vida real, a nossa consciência, a gente não consegue viver a vida e aparecer de repente umas nuances. Aparece quem tem uma conexão diferente e tal. Então naquele momento eu tive essa conexão com alguém. Aparecia assim, de um nuance.
vinha, ela parecia como se fosse uma translucidez, assim, sabe? Ela parecia como... Sabe aquela situação que se eu colocar a mão, vai para o outro lado? É aquilo que eu via. Então ela aparecia e brigava comigo. Vai, Raquel, luta, não é a sua hora. E isso causava mais confusão ainda na minha cabeça, né? De quem sou eu, onde eu estou, que mundo é esse, que vida é essa. E aí, nos momentos de mais sofrimento da minha vida, ela aparecia. Dessa eternidade, imagine só, que eu vivi anos nessa situação. E ela aparecia em alguns momentos. E aí ela falava, vai, Raquel, não é a sua vez, não é a sua hora, volta. E aí eu insistia. Quando eu insistia em viver, ela aparecia feliz, eu sentia aquele sentimento dela. Ela batia a palma para mim. Ela batia a palma, vai, isso mesmo, Raquel, vai, muito bem, você vai conseguir. É isso, está no caminho certo. No momento que eu não aguentava mais, ela vinha arrasada e falava, vai, luta. Então foi muito assim. Em alguns momentos também em que eu vivi, é como se fosse, aparecia, vinha assim na minha tela, na minha frente, uma forma de um coração desenhado, a canetinha, assim, vi um coraçãozinho desenhado na minha frente, como uma nuance para eu me resgatar. Aquilo em mim eu não sabia o que era, que depois eu vim a entender tudo isso. E vinha esse nuance, assim. E aí, eu não aguentei, teve um momento que eu não aguentei mais sofrer. Só que eu não aguentava mais saber que, não somente por mim, eu não aguentava mais sofrer, não sei, pela humanidade, assim, sabe? Eu não conseguia mais sofrer pelo outro, de saber que pessoas passam por aquilo que eu estava vivendo, que a dor é muito grande. Nesse momento de sofrimento, apareceu uma vivência na minha vida, na minha frente, onde eu estava numa época de vida muito antiga. E assim, não foi nada que pudesse estar no meu inconsciente, por exemplo, e eu pudesse, para poder justificar, né? Porque o mais difícil da gente contar essas histórias é que muitas pessoas podem tentar dizer que é a sedação, que é a alucinação, ou que são coisas que estão gravadas no inconsciente, mas não teve nada no meu inconsciente que eu pudesse ter essa memória dessa experiência, ou uma cena como aquela. Era um lugar que eu nunca vi. Eu lembro que tinha muitos animais correndo, assim, muitos animais. Eles estavam livres, não havia sofrimento animal. Não havia isso, foi muito importante, muito forte também na minha vida. Naquele momento não tinha sofrimento animal, não tinha. Eles estavam muito livres. Eu vivia num lugar, parecia um pouco faroeste, assim, sabe? Eu falo faroeste não de ver aquelas coisas que a gente vê em filme, mas é o que eu consigo relacionar, porque era tinha terra vermelha, umas partes bem secas, com aquela terra vermelha subindo, algumas pedras. E foi muito rápido isso. Lembro desses animais correndo, todos soltos, sem sofrimento nenhum. E eu estava com uma pedra na mão. Eu estava pegando uma pedra bem grande, assim, cinza. E eu peguei essa pedra na mão para carregar para um outro lugar. E no momento em que eu fui colocar essa pedra, soltar essa pedra, eu já havia soltado essa pedra, eu havia soltado essa pedra num lugar, e no que eu fui soltar essa pedra num lugar, veio uma criança correndo, e essa criança foi embaixo da pedra, e aquilo foi aí que acabou a vivência de essas cenas e essas situações simultâneas. No que eu soltei a pedra, não foi uma coisa proposital, não foi uma coisa eu vou tacar a pedra, não foi uma coisa que, na verdade, eu estava naquela função de soltar aquela pedra ali, só que veio uma criança correndo e se enfiou debaixo da pedra e caiu em cima da cabeça dessa criança, que eu lembro que tinha uns 5 anos de idade, porque no que caiu, houve uma coisa muito pesada em mim, porque não fui eu,
não fui eu naquela situação, né? Não fui eu que fiz aquilo de fato. Porque foi uma coisa muito, muito, muito. Eu estava fazendo minha função, coloquei a pedra no chão, no que eu coloquei naquele espaço de tempo que dava para uma criança, em que ela foi e caiu na cabeça dela e ela morreu. E aí eu vi aquele sangue, eu senti a dor no meu coração. E eu consegui, hoje, entender o que todas essas vidas estavam conectadas, tudo muito relacionado do pescoço para cima, tudo relacionado a isso. E relacionado também àquela criança que estava ali, era aquela pessoa que estava me levando em sofrimento em todas essas vidas contadas. E naquele momento, essa história aconteceu, tudo foi muito de forma simultânea. Quando eu vivi no meu maior sofrimento, onde eu me vi naquela situação de que eu estava vivenciando a minha morte, sofrimento humano, sofrimento de alma, sofrimento de família, eu conseguia sentir não somente a minha dor, eu sentia a dor do outro, eu sentia a dor da minha família, eu sentia a dor daqueles que são judiados por algum motivo, eu sentia a dor de que alguém que usa uma droga, que cai no vício, a família, qual é a sensação que essa família tem em relação a isso. Eu consegui viver assim, a dor dos filhos verem a mãe sofrer, eu senti até a maldade do coração de uma pessoa que é ruim. Eu senti tudo isso num coração só, numa consciência só. É muito maluco poder contar. E foi nesse momento que eu acho que meu coração ficou exaurido, assim, sabe? Assim, pronto, não dá mais. Não aguento mais. E foi aí que eu me joguei no chão. E no que eu joguei no chão, que não era um chão, eu me joguei no chão e não era um chão, não era nada, era eu, a minha existência ali. E foi quando eu me joguei no chão, eu abri meus braços pedindo perdão. E eu pedia perdão, não pelo... É como se eu tivesse pedido perdão por tudo, por todos, por tamanho sofrimento que o humano, o ser humano faz o outro sentir. Eu pedi perdão a Deus, eu falei assim, Deus, me perdoa, sabe? É como se eu tivesse pedido perdão para todos, como se eu tivesse ali num papel de... Não que eu seja mais ou menos do que qualquer pessoa, mas eu ali naquela situação, eu pedi perdão pela existência humana, eu acho, por tamanho sofrimento que a minha espécie faz o outro viver, né? E eu me joguei no chão com o braço aberto, eu pedi perdão e pedi misericórdia. Eu falei assim, meu Deus, tem piedade de mim, Senhor, tem misericórdia. Porque até aquele momento eu não havia falado de Deus, por mais que eu tenha Ele na minha vida de uma forma muito intensa. Sempre tive, porque Deus para mim nada mais é do que aquilo que a gente faz pelo outro, independentemente de religião. Né? Tanto é religião que tudo aquilo que eu tinha vivido era totalmente diferente daquilo que eu imaginava ser. E eu pedi perdão, misericórdia, porque eu sentia algo muito maravilhoso poderia vir a partir dali. Porque naquele momento que eu pedi perdão, eu falei assim, Deus está ali, está comigo. Deus está em tudo, em todas as coisas. Como eu não falei o nome dele ainda. E foi aí que eu pedi perdão, misericórdia, tem piedade, Senhor. Aí tudo aquilo de ruim que estava na minha vida, no meu coração, na minha consciência, foi embora, Senhor. Foi embora. Naquele momento, eu não pensava em mais nada. Tanto é que eu não pensava, nem ao menos, eu não almejava voltar à vida, porque para mim eu já estava indo, para mim eu já tinha ido, para mim eu estava naquela sensação de que alguns contam, de que dizem que para chegar até ao lado de Deus, ao paraíso, aonde for,
existe um processo muito doloroso. Então, para mim, eu estava nesse processo doloroso, eu já tinha partido. E quando eu pedi perdão e misericórdia, eu só almejava estar ao lado dele, nada mais. Eu não pensava em mais nada. Eu pensava em partir, porque para mim já tinha ido, o sofrimento de todos já estava acontecendo e eu não tinha como voltar. Não almejava isso. Foi aí que apareceu para mim, em minha frente. Eu não consigo falar muita distância também, mas acredito que uns 2 metros, 1 metro, não tem muito, porque é como se fosse uma coisa só. Eu estava ali, eu me via ajoelhada, mas não tinha um chão. É como se eu estivesse suspensa, assim, no universo. E é muito complicado a gente verbalizar as coisas, sendo que se essas coisas não existem aqui na vida hoje, então não existe palavra para o lugar onde eu estava. Então eu estava num lugar escuro, mas esse escuro não era escuridão, tá? Era como se nada existisse, apenas eu. E apareceu para mim uma luz, é uma luz muito forte, com um manto muito luminoso, que eu não consigo descrever a cor, eu não consigo falar se é branco, amarelo, é como se fosse todas as cores juntas, com um brilho, uma cor que não existe em nossas vidas. E estava um pouquinho acima de mim, assim, e uma luz com brilho, e é como se eu sentisse essa conexão muito forte. Era como se a gente fosse uma coisa só, e como se todas as coisas boas, todas as coisas divinas que existem na vida hoje, que existem em toda a humanidade, estivesse ali. E ali eu senti tudo de ruim que eu pudesse ter vivido ou existe na vida, foi embora. Sumiu, desapareceu. Não deixe de assistir a segunda parte da entrevista da Raquel, quando ela conta pra gente sobre a sua segunda EQM, responde a perguntas e também nos explica o que é o seu projeto Com Vida. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?